Olá! Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um Quinta Zen. Vamos lá! Tudo bem, Sheila? Oi, mami! Sejam todos muito bem-vindos. Que bom, Sheila, que você conseguiu entrar ao vivo. Hoje vai ser bem importante a live, vamos falar de um tema super importante, né, que é as críticas e os julgamentos, como nos influenciam na nossa autoestima. Então vem entrando aí, pessoal. Oi, Jaquinha, oi, Jan, oi, Karina, que bom. Rosana, lá da Bahia, que maravilha que vocês conseguiram entrar ao vivo. Estão me ouvindo direitinho, pessoal? Vocês me avisam, tá? Se a música estiver alta, tá tudo ok aí? Com som? Qualquer coisa me digam, por favor. Então, pessoal, nós estamos aqui trabalhando aquele livrinho que eu apresentei para vocês semana passada, mas é sempre bom retomar, né? Porque pode ter gente que perdeu, que é o Ame-se, Cure Sua Vida, da Louise Hay. São exercícios, reflexões e afirmações positivas, tá, que ajudam a melhorar vários aspectos da nossa vida, começando com essa mudança interior. Então ela tem vários setores, né? Saúde, relacionamentos, dinheiro, trabalho, prosperidade, enfim, vários setores. E nós começamos um tratamento de merecimento na quinta passada. Eu até gravei para vocês as afirmações, deixei aqui no meu feed, né? Eu amei que vocês gostaram e muita gente me deu um feedback bem legal de que está incluindo na sua rotina matinal, sua rotina diária, né? Sempre lembrando que tem que ser um treinamento mental. É assim que a gente vai realmente mudando o nosso programa, né? Nossa mente, eu sempre gosto de fazer essa analogia, é como um computador. Só que ela foi programada de forma que nem sempre é positivo pra gente. Lá na nossa infância, absorvendo crenças do nosso primeiro ambiente, dos nossos familiares, nossos cuidadores, nossos professores, nossos primeiros amiguinhos, nossos primeiros grupos e a nossa sociedade como um todo. Só que muitas vezes não corresponde aos nossos valores, à nossa essência ou o que a gente quer alcançar na nossa vida, né? E aí são as crenças limitantes. Então nós precisamos ir limpando isso e trocando, substituindo esse programa por um programa que realmente nos apoie, nos fortaleça, nos ajude a crescer e a fazer as mudanças que a gente quer para alcançar os nossos objetivos, para estarmos mais alinhados. A lei da atração, que tanto se fala, nada mais é que uma lei vibracional. Então nós precisamos estar numa vibração, numa sintonia correspondente ao estilo de vida, aos desejos que a gente quer. Então a gente quer atrair isso para nós, então a gente tem que se sintonizar, igual um rádio mesmo, né? Uma rádio é assim, você vai lá e sintoniza ali o número tal, ali vai ter música tal. Num outro número vai ter um outro tipo de música, é a mesma coisa. Então, a gente precisa sempre fazer esse automonitoramento, esse autoexame, ver como é que estão os nossos pensamentos, que tipo de coisa a gente está se falando. E a gente tem que mudar isso, a gente precisa se contagiar positivamente. A gente não pode só se deixar levar pelo que está acontecendo no dia a dia. Então hoje tá bom, aí hoje eu tô bem, tô positivo e tal, porque aconteceram coisas boas. Amanhã aconteceu uma coisa não tão boa, né? As coisas não aconteceram como eu gostaria, aí eu já fico down. E aí a gente fica oscilando demais. O importante é a gente trabalhar esse equilíbrio, essa força de dentro para fora, né? E para isso a gente precisa justamente observar os nossos pensamentos e ir administrando isso e substituindo, tá? Eu já acordo de manhã com as minhas afirmações positivas. Tem gente que prefere fazer à noite. Tudo bem, se eventualmente eu não conseguir fazer de manhã, até faço à noite. Eu faço em algum momento, quando eu estou passeando com o Benny, levo lá meu fonezinho, vou ouvindo. Mas eu gosto mesmo de fazer de manhã. Claro que quanto mais você puder ouvir, melhor, né? Tá lá no metrô, tá lá, sei lá onde, esperando alguma coisa numa fila, coloca ali, né? O YouTube, Spotify estão cheios de afirmações positivas. Não só essas que eu vou gravar para vocês, mas eu recomendo todas as outras. Tem muitas afirmações legais aí na internet, né? A gente tem que usar essas tecnologias tão acessíveis hoje em dia para a nosso favor,
Então, e outra, você não precisa sempre ouvir as mesmas, né? Eu gosto de ir variando. Então tem dia que eu foco mais em prosperidade, foco mais em relacionamento, tem umas que mistura tudo. Enfim, você vai vendo o que você está buscando. E o importante é ir colocando, injetando positividade e se contagiando, tá? Mas nós vamos refletir aqui um pouquinho sobre isso, né? Como as críticas e os julgamentos que nós recebemos lá na infância nos influenciaram, como isso ficou dentro de nós, como isso impactou na nossa autoestima, né? Tudo bom, Andy? Que bom que você conseguiu entrar também. Deixa eu ver quem mais estava me dando um oi aqui, eu não vi. Totizinha, que bom. Laisa, tudo bom? Karina Benedetti, que bom. Marcele Videira, minha lindinha. Gabi Beatriz, tá lá falando que também faz assim que acorda, né? As afirmações, isso aí. E outras pessoinhas novas. Carla Rosane, tudo bom, minha lindinha? E outras pessoinhas novas aí também. Bela Desperta, enfim. Não vou ler os nominhos agora, mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Vou continuar aqui o raciocínio. Tudo bom, Laisa? Que bom que você conseguiu entrar ao vivo. Saudades, amiga. Que bom, Carla. A Carla tá falando que hoje não tá de plantão. Que ótimo. Então deu para entrar ao vivo, né? Eu sei que muita gente assiste depois, gravado, né? Mas é muito bom a gente trocar energia aqui juntos. Então, que bom. Sejam muito bem-vindas. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai meditar, mas eu queria antes que vocês já pensassem um pouquinho sobre isso. Tá? Inclusive hoje eu fiz uma sessão onde a gente focou justamente nisso. Estava aqui com uma adolescente de 16 anos, a gente estava refletindo sobre essas coisas, como aquelas primeiras críticas, aqueles primeiros julgamentos, né, dos nossos familiares, como nos influenciam, como aí ela falando que ela ficou tímida, que ela ficou insegura, que ela muitas vezes não conseguia se expressar direito, né? Eu atendo várias adolescentes, né, gente? Então é interessante porque eu vou vendo como tudo se forma ali, muito fresquinho, assim. Então é até bom que tá até mais fácil de reverter, né? Mas todos nós podemos reverter, não importa a idade. Não importa quantos anos você esteja repetindo aquele padrão de pensamento, aquele programa, né? A gente sempre pode mudar. E isso é a boa notícia que as neurociências nos dão, de que nosso cérebro tem essa capacidade de substituir os circuitos neurais que ele vinha usando por outros. Basta a gente dar esse comando, essa intenção, a gente ir substituindo e dando enter ali, como eu brinco, né? Mas é bem isso, tá? Isso é chamado neuroplasticidade cerebral. É uma plasticidade, né? É flexível, não é uma coisa rígida que você recebeu assim e vai ser sempre assim. Foi assim, não precisa mais ser assim, né? Aquele nosso mantrinha, tá bom? E aí a gente estava vendo, né? É interessante vocês observarem isso. Às vezes muita gente que fala, sou tímido, não sei o que. Observa se realmente você era tímido quando você era criança. Aí tenta lembrar da sua criança, naquele momento em que você era mais espontâneo. E muitas vezes você vai ver que você era muito mais solto. Você não era assim tão tímido como de repente você foi ficando com a idade. E aí a gente vai observando que, em geral, tiveram situações onde a pessoa começou a receber essa crítica e entendeu que estava errado, né? Ela começou a ficar insegura com a maneira que ela estava se portando, enfim, o posicionamento dela ali mudou porque ela ficou ali mais, no sapatinho, né? Pisando em ovos, como a gente diz. Por conta de repente, famílias que estão muito críticas, que estão sempre julgando, ou, enfim, sempre dizendo muitos nãos, né? E aí, por isso que a Louise Hay, maravilhosa, vem nos convidar a sempre tentar pensar nas coisas que a gente gostaria de mudar, não como um deveria, e sim como eu poderia mudar. Então, assim, claro que existe uma diferença entre timidez e ser introspectivo. Tem aquelas pessoas que realmente são mais introvertidas, né? Inclusive tem uma mente mais pesquisadora, normalmente são até muito intelectuais, gostam de estudar, de ler, de ficar ali no seu mundo, né? Tem um mundo interior muito rico e não precisa ser só ou extrovertido ou introvertido, você pode ter um mix disso, que é muito o meu caso, né? Oi, Márcio. Oi, tudo bom, pessoal? Todo mundo que está entrando, seja muito bem-vindo. Vem entrando aí, pessoal. Deixa eu só seguir aqui com o raciocínio, mas no finzinho, quem quiser, a gente troca um pouco, fala mais, tá? Sobre isso. Se vocês quiserem comentar e fazerem perguntas.
Mas então, como eu estava dizendo, então você pode realmente ser mais introvertido e tudo bem. O problema é quando não foi isso, quando essa questão da timidez veio por conta dessas críticas, tá? Então a gente precisa se libertar disso, porque muitas vezes, mesmo que você goste até de ser mais na sua e tal, né? Não queira ser mais extrovertido, queira ser mais reservado. Mas, assim, o importante é ver como é que está a sua autoexpressão. Se você está bloqueando isso, se você está se posicionando, se você está tendo coragem, autoconfiança de se colocar, né, nas situações e tal. Então, isso que, às vezes, essa timidez, essa insegurança atrapalha. De você não falar as coisas que você quer, que você não está gostando, né? Não dar o limite para as pessoas. Enfim, então é por aí, tá? Então, é importante a gente analisar como é que está esse nosso diálogo interno. Sempre falo a importância disso, né? Do nosso diálogo interno, tá? Então, olha só, ela dá uns exemplos aqui, porque às vezes fica meio solto, né? Até porque a gente não está aqui numa sessão particular. Então, eu vou falar umas coisinhas aqui que são comuns, ou de você falar, ou de você ter ouvido na sua infância, na sua família. Então, assim, vai observando aí e já pensando como é que era o padrão de crítica e julgamento na sua família. Se eles tinham o hábito de ficar julgando as pessoas ou de ficar te criticando demais, seja com você, seja com pessoas ao seu lado, vizinhos, conhecidos ou até desconhecidos, né? Por exemplo, por que existem tantos maus motoristas? Sabe aquela frase assim, é domingueiro, não sei o quê, aquela coisa de ficar julgando, né? Hoje só tem domingueiro na rua, as pessoas não sabem dirigir, comprou carteira, esse pessoal é burro, eu sou o mesmo idiota. Eu iria, mas se eu não fosse tão gordo, ou não fosse tão magro, ou não fosse tão isso, não fosse tão aquilo. São as roupas mais feias que eu já vi na vida. E essas pessoas nunca vão conseguir terminar esse trabalho. Eu sou um desajeitado. Aí a pessoa fala, desajeitado mandou um abraço, né? Nunca vi gente tão porca, aquele julgamento assim, né? Meus vizinhos são barulhentos, ninguém pede minha opinião. Como ela tem coragem de andar num carro tão velho? Nossa, odeio o jeito como o fulaninho ri. Enfim, frases assim que às vezes você vai ouvindo, tá? E que você pode observar que tem um excesso ali de implicância, né? Tem uma certa rigidez que não é necessária. A gente não precisa daquilo, né? Às vezes a pessoa tá trazendo um lado meio amargo. Então, assim, a gente precisa ir cuidando disso, porque parece assim, frases corriqueiras, mas a gente precisa refletir se a gente veio ouvindo muito isso na nossa infância e a gente acabou internalizando um excesso de rigidez, um excesso de crítica, seja conosco mesmo, seja com as outras pessoas. E aí a gente fica com os olhos meio rígidos, excessivamente críticos, tá? Julgando, né, tudo e todos, se achando modelo de virtudes e as pessoas ali, né, são erradas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso vai ficando tão enraizado dentro de nós que a gente não se dá conta, vai no automático, tá? Então por isso que a gente tem que ir trabalhando isso, né? Senão a gente nunca vai ser capaz de realmente se amar, se a gente ficar sempre se julgando pelas coisas que a gente sente que está fazendo errado, porque essa é a sensação que muitas vezes a crítica traz, de que está errado. Então uma das coisas que a Louise Hay fala é sobre esse diálogo, como foi feito com a criança interior, né? Seja lá quando você era criança, seja hoje, como é que você está lidando com isso, com essas suas próprias críticas, aquelas coisas que você se critica. Porque a criança, ela entende as críticas como estar fazendo errado. Então ela meio que para de fazer. Daí começa a timidez, começa o bloqueio, não se coloca, não fala, não brinca mais, enfim, não fica mais solto, perde a espontaneidade muitas vezes. Porque a gente acaba internalizando como, tá errado, não agradei. E todos nós buscamos, né, a aprovação, a aceitação, sermos amados, sermos admirados, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso e a gente precisa filtrar também. A gente não pode depender, claro que é uma delícia receber elogio, a gente precisa inclusive reaprender a receber elogio, porque a gente também às vezes tem um pouco de dificuldade, porque justamente a gente cresce num ambiente tão focado em críticas, né? Tem estudos lá da psicologia, não sei se vocês já viram isso, que fala que a quantidade de nãos que a gente ouve desde que é criança, que tudo bem, fazem parte da educação, os pais estão ali com a melhor das intenções, mas é muito maior do que os incentivos, sabe? Eles com a preocupação, o cuidado de ensinar o que está errado, acabam travando a criança, né? Acabam falando muitos nãos e poucos sims,
pouco isso aí, olha, você pode fazer melhor isso aqui, vamos melhorar isso aqui, ao invés dela achar que está errado, que não deve fazer mais aquilo. Não, isso aqui pode ser feito de um jeito melhor, ó, aqui desse jeito é mais fácil, ou não é bem por aí, né? Tem jeitinhos de falar, aquela frase que eu sempre digo, né? Como a gente fala é tão importante quanto o que a gente fala. Então, porque quando a gente é criança, e principalmente o bebezinho, você está muito aberto, muito receptivo e fica vulnerável a essas influências ali que você recebe, esses estímulos. Então, se eles são excessivamente críticos, excessivamente negativos, a gente vai internalizando uma insegurança, uma rigidez, uma baixa autoestima. A gente vai formando uma baixa autoestima, tá? E a gente assim, quando é criança, aceita a vida como ela é. Mas quando você se assusta com um não, com uma crítica, ou quando você é maltratado, então, nem se fala, né? Então você vai se travando, tá? Você vai deixando de se apreciar, né? De ser espontâneo. Você vai crescendo e vai aceitando as opiniões dos outros, tornando-as suas, e aprende também a criticar, tanto a si mesmo quanto os outros. Então a gente precisa avaliar isso. Como é que era esse padrão de crítica e julgamento na minha família? Eles eram muito duros, muito rígidos comigo mesmo, com as pessoas? Como é que eram esses julgamentos? Que coisas seus pais falavam, seus cuidadores? Tá? E aí vamos refletindo sobre isso. Quem quiser depois, pausa, né? Enfim, agora a gente está aqui ao vivo, não vai dar pra gente aprofundar muito nisso, mas pode voltar, que eu deixo salva a live, pode pausar, pode fazer uma lista, tá? Agora vamos aqui mentalmente mesmo, ou nas próximas, que vocês já vão saber que eu vou estar trabalhando essas coisas, essas reflexões da Louise Hay, então sempre tem umas perguntas, vocês podem já vir com uma caneta e um papel se quiserem, tá? Mas vai pensando sobre isso. O que você aprendeu sobre crítica com sua mãe, com seu pai? Que tipo de coisas eles criticavam? Eles criticavam você? Aí pensa na sua mãe, no seu pai. Que tipo de coisa eles costumavam trazer? Quando que eles julgavam? Como que eles julgavam? Eles julgavam a si mesmos também? Ou era sempre só os outros? Era hábito na sua família criticarem-se uns aos outros? Como é que é isso, né? Quando e como que vocês fazem ou faziam isso? E tenta lembrar também qual foi a primeira vez em que você foi criticado. Mesmo se não seja exatamente a primeira vez, mas a primeira vez que você se lembra que você recebeu uma crítica que foi pesada, que te deixou down, que, sabe? Pode ter sido ou no âmbito familiar ou às vezes na escola, né? Às vezes tem aquela coisa de a professora chama para ir lá na frente, aí dá uma... Porque antigamente isso não era considerado como bullying, né, gente? Então, os professores super faziam isso. Infelizmente, era terrível. Eu lembro de uma professora de matemática que mandava a gente lá na frente, aí se você não sabia, ela falava, nossa, mas ela é tão graciosa, e ria, sabe? Mas assim, tudo bem, ela era até engraçadinha. Hoje eu entendo que era uma brincadeira, mas para criança, principalmente uma criança que está ainda insegura, que está tímida, que está lá na frente do público e tal... Isso fica constrangedor, você fica se achando assim, nossa, eu sou graciosa? Como assim? O que é isso? O que isso significa? Não tá nada engraçadinho isso aqui não, né? Eu lembro, ficou até famoso isso, essa história lá em casa, porque eu chegava meio indignada assim, tipo que a professora falava isso, e não era só comigo não, com vários, ela não sabe, não entendeu nada, é tão graciosa, sabe? Então acabava ficando meio, não entrou bem, sabe, isso aí. E... a gente acaba ficando inseguro, tá? A gente precisa lembrar quais foram as primeiras vezes em que a gente ficou numa situação assim meio sem graça, né? Ou se a sua família julgava os vizinhos, os conhecidos, falava coisas. Então, assim, se você teve professores compreensivos e carinhosos na escola, ou se eles estavam sempre apontando suas falhas, ou de repente meio debochando, ou meio... que tipo de coisa, né? Eles faziam, te deixando sem graça, enfim... E aí você vai analisando com isso como que você foi internalizando o seu próprio lado autocrítico ou crítico, né, com as pessoas. E aí a gente vai entendendo onde a gente adquiriu esse hábito. E vai pensando aí, quem era a pessoa mais crítica na sua infância? Seja lá na sua família ou seja fora, tá? Como eu disse. Porque realmente a crítica, ela vai... enfraquecendo a gente, vai enfraquecendo o nosso espírito e vai nos fazer achar que nós não somos suficientemente bons. Aquela famosa frase I'm not good enough, né?
Você vai internalizando que não é tão bom, assim, que não tá muito legal. Então, gente, é denso isso aí. O mantra que eu vou trazer hoje é para trazer leveza, para eliminar ambientes densos. Inclusive, tem muita gente que às vezes me fala, nossa, chorei muito nas suas lives. Essas lives aí que a gente vem fazendo, eu sei que são profundas, né? Então, se depois alguém quiser conversar comigo, tá? Às vezes a gente está tocando em coisas que algumas pessoas podem ficar mexidas, principalmente quem não faz terapia. E aí eu posso passar um floralzinho, eu posso conversar um pouquinho, tá bom? Trocar, vocês sabem que eu super troco mensagens com vocês ali, né? Mas a gente precisa ir identificando isso, porque realmente as palavras têm poder, né, gente? Então, assim, a gente precisa entender de onde vêm as crenças limitantes que a gente nem se dá conta. E costuma ter muito a ver com essas primeiras experiências, tá bom? Então, assim, a nossa mente, né, o cérebro, ele é só onde o pensamento ele é processado. Mas, na verdade, isso tudo vem do nosso espírito. A gente precisa limpar o que é de programas que a gente foi recebendo e o que é realmente do nosso espírito, que tem a ver com a nossa essência, com o que a gente realmente acredita, com os nossos valores. Então, a gente precisa muito refletir, fazer esse automonitoramento, esse autoexame, para ver quais são esses pensamentos aí que não nos pertencem, tá? E ir substituindo, trocando, porque cada pensamento emite uma onda eletromagnética, como eu sempre digo, né? Então, assim, de acordo com o que nós pensamos, nós vamos nos sentir de uma determinada maneira e vamos nos comportar de uma determinada maneira. Nós vamos vibrar de acordo com o teor dos pensamentos que estão mais presentes, mais recorrentes na nossa psicosfera. Eles ficam como formas aqui. Eles se firmam aqui, eles têm cores, eles têm uma vibração, cada pensamento tem uma determinada onda cerebral que ele utiliza, né? Pode ser curta, quando ela é rápida e curta, quando é leve, quando é alta, uma vibração alta, ou é aquela onda densa, longa, aqueles pensamentos negativos. Por isso que a gente fala que tá pesado, né? Que tal pessoa é pesada, porque realmente isso fica aí, tá? Na nossa psicosfera. Então a gente precisa ir fazendo essa higiene, essa limpeza, tá? Porque o pensamento ele vai interagindo com o nosso corpo e ele vai criando realmente um campo elétrico à nossa volta, positivo ou negativo. Ele vai impregnando o nosso corpo, nosso perispírito, né? A nossa psicosfera, todos os nossos campos. Então a gente precisa trocar essa energia aí dos pensamentos e também trocar a energia com a natureza, receber sol, andar, pisar na terra, pisar na grama, né? Descarregar o que a gente chama de miasmas, né? Limpar esses miasmas, fazer essa faxina, entendeu? E isso é uma das coisas que a gente pode fazer, mas assim, né? Essa coisa de limpar realmente a energia, inclusive deixa eu até pegar aqui meu palo santo, então você pode pegar, às vezes, uma essência, um incenso, para quem gosta, uma vela aromática. Isso aqui, ó, um palo santo, é um pedacinho de uma árvore que é considerada sagrada, né? Que tem uma energia super positiva, que limpa. Então você pode defumar seu ambiente e tal, assim, sua aura, mas a principal maneira que você pode utilizar, que é super fácil, que não precisa de nada externo, é higiene mental, tá? A gente tem que se acostumar a ter pensamentos mais positivos. E se a gente quer falar de mudanças positivas na nossa vida, a gente precisa controlar a nossa boca também. Então, assim, não só conosco mesmo, os nossos pensamentos, esse diálogo interno, ver como é que tá, mas também as coisas que a gente está falando, inclusive os comentários que a gente está fazendo sobre os outros. Porque a gente vai internalizando esse lado aí crítico. Peraí, gente, a musiquinha acabou aqui. Mas assim, a gente também precisa controlar isso em relação às pessoas, né? Não só conosco mesmos, mas com as pessoas. De não ter, mesmo que seja uma tendência, a Cabala fala que quando você vai falar alguma coisa negativa de alguém, aquilo é muito negativo para nós mesmos e você não ajuda em nada a pessoa, tá? É um karma bem negativo aí que a gente acaba carregando. Então a gente precisa ir substituindo, tá? Não entrar em fofocas, em críticas, em comentários aí desnecessários. Tem aquela frase que fala, né? Se o que você for comentar não for melhor que o silêncio, fique em silêncio. E claro que você pode emitir sua opinião sobre alguma coisa, mas tomar cuidado com esse tom muito crítico. E isso é uma coisa que a gente tem que treinar, tá?
Então depois eu sugiro que vocês façam uma lista do que vocês gostariam de trocar, do deveria, eu deveria ser assim, eu deveria fazer aquilo, por poderia, tá? Então as coisas que você gostaria de ir trocando, escolha 5 coisinhas para começar, 5 coisinhas que você gostaria, que eu poderia mudar em minha vida, ou em mim mesmo, tá? Eu poderia ser menos isso, eu poderia ser mais aquilo, tá? Troca isso, deveria por poderia. E vamos pensar sobre a sua lista de críticas. Também é uma coisa para depois você fazer com calma, mas agora já vai pensando aí, né? Vamos mentalmente já trabalhando essas críticas aí. Escolha 5 coisas pelas quais você costuma se criticar. E vamos jogar um pouco de leveza nisso, tá? Não fica lembrando sempre desse poderia, mas vai observando de onde vêm essas críticas. Isso realmente faz sentido? Isso é condizente, né, com o que eu sou, com o que eu estou expressando no mundo hoje? Ou isso vem lá do passado por conta de coisas que eu ouvi lá nessa infância, seja na família, seja nesses primeiros ambientes, grupos? E aí vamos trazer um pouco de aceitação, tanto em relação às pessoas como autoaceitação. Tá bom? Sempre que você pensar em pessoas que te irritam, pense também em 5 pessoas que te irritam, por exemplo. Em que elas te irritam? E sempre que você pensar nelas, agora troca, faz uma lista de elogios. Acha alguma coisa positiva que você pode admirar naquela pessoa, que você pode se dar conta que ela tem, reconhecer. Vai também treinando a sua mente para ir substituindo esses pensamentos, né? Que você está ajudando essa pessoa, você está enviando uma coisa positiva para ela e você está mantendo a sua mente cheia de pensamentos positivos realmente, tá? Então, nem que seja uma coisinha pequena que você ache nessa pessoa, mas já vá se habituando, né? Lembrando que tudo é um hábito, então assim, vá treinando a sua mente para não ser tão autocrítico ou tão crítico com as pessoas. O que eu poderia elogiar em mim ao invés de ficar focando aqui nisso? Então você acha que eu deveria tal coisa? Eu vou falar que eu poderia, né? Ir para as pessoas. Eu tenho a tendência a me irritar com tal pessoa porque ela faz isso, faz aquilo. Mas o que ela tem de legal? Tem alguma coisa boa aqui que eu possa admirar nela? Então ir substituindo isso, tá? E com isso tudo você vai observar como é que está o teor dos seus pensamentos, né? E das suas palavras, o que você anda falando acerca das pessoas aí no seu mundo ou acerca da sua própria vida, quanto a você mesmo. Então isso já vai dizer bastante como está a sua energia, como está o seu campo eletromagnético, de que você está se cercando, de pensamentos e palavras positivas ou negativas. Então temos que tomar muito cuidado com críticas. Claro que existem as críticas positivas, que podem ser construtivas, mas aí é aquela frase que eu falei, né? Como que eu falo é tão importante quanto o que eu falo. Então se você quiser dar um toque em alguém que pode melhorar, tô rindo aqui do Luiz Armando falando, às vezes é muito pequenininha uma coisa, né, que você achou na pessoa que te irrita. Isso, pode ser muito pequenininha, mas tudo bem. Acha alguma coisinha ali que você pode admirar, que você pode reconhecer que essa pessoa tenha de legal, tá? Mas enfim, então tava falando isso, né? O jeito como a gente critica faz toda a diferença também, tá? Então, pensem nisso. E nós vamos agora nos preparar para meditar. E eu vou falar umas afirmações positivas aqui para a gente ir trocando, para ajudar a gente a ir substituindo esses pensamentos, tá? Por afirmações mais positivas. E tanto em relação às pessoas, em relação a essas críticas, para a gente dar uma maciada nisso aí, uma maciada no nosso próprio coração, que vai ficando amargo, né, com esse excesso de críticas. Como também afirmações de autoestima, tá bom, pessoal? Mas primeiro vamos dar aqui uma relaxadinha. Quero que vocês façam aquele ambiente, quem tiver seu cheirinho e tal, ou ponha uma meia luz, enfim. E fecha os olhos, vamos lá. Olha o Luiz Armando falando, adoro a hora da meditação. Isso mesmo. Vamos lá, vamos meditar um pouquinho para refletir sobre tudo isso, né? A meditação também nos ajuda a ir trocando
o teor desses pensamentos, a gente vai já automaticamente se colocar através da respiração, da autoconsciência, da atenção totalmente voltada para aqui e agora. A gente vai desacelerando e soltando as tensões. Então fechem os olhos e a gente vai trocando também os nossos pensamentos que estavam ali muito em beta, no estado de vigília. A gente vai trocando por estados mais relaxantes, né, como estados alfa, quem sabe teta. Enfim, estados mais lentos, mais profundos, ondas cerebrais aí mais relaxantes. Então vai respirando e trazendo toda a sua atenção apenas para o ar que entra e para o ar que sai. Nada mais importa. Então agora a gente silencia aqui um pouquinho os comentários, tá? No finzinho a gente pode se falar um pouco mais. E mantenha-se de olhos fechados, praticando a presença no aqui e agora. Nada mais importa. É o nosso momento de nos recarregarmos. E vai limpando toda a sua psicosfera com essa respiração mais lenta e profunda. Nada mais importa. É o nosso momento de nos recarregarmos. Assim como recarregamos o nosso aparelho celular, nós precisamos também nos recarregar no fim de um dia. Vai refletindo como foi seu dia, como você está se sentindo hoje. E mesmo que você não tenha tido um dia muito fácil, leve, positivo, ache alguma coisa pela qual se sentir grato. De 1 a 3 coisas pelas quais você se sente grato ou grata. Ou nem que seja por esse momentinho agora, no fim do dia, onde nós nos conectamos juntos, onde nós trocamos essas energias boas, fazemos boas reflexões que nos ajudam a crescer, a evoluir, a nos conectarmos com o nosso verdadeiro eu. Vamos nos alegrando pela possibilidade de nós trocarmos esses programas. Já pensou se o nosso cérebro fosse rígido, o que você recebeu é o que vai ser? Não, que bom que nós temos a neuroplasticidade. Deus é tão generoso, né? Nos permite sermos co-criadores a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade pelas nossas vidas, nós tomamos as rédeas da nossa vida e escolhemos ter pensamentos melhores, escolhemos ter posicionamentos mais positivos diante da vida, fazermos mudanças realmente positivas em nossas vidas. Porque nós queremos, nós podemos e nós conseguimos. Enter. Já junta os 3 dedinhos, né? Já vamos começar as afirmações. Mas antes, vá trazendo agora a consciência apenas para esse ar que entra e o ar que sai, mas ao mesmo tempo visualize uma luz branca, cheia de partículas douradas, de energia vital, de prana, como nós sempre fazemos na inspiração, e uma fumacinha cinza na expiração. Gosto de usar sempre o mesmo exercício, porque aí vocês vão treinando a mente de vocês e vão criando esse hábito também. Mesmo que vocês não estejam aqui na live comigo, depois fica mais fácil de lembrar, né? Precisou desacelerar, precisou se acalmar, precisou dar uma centrada durante o dia, vai lá no banheiro, vai em algum cantinho que você possa, ou tá lá no metrô, tá lá em qualquer lugar, só traz a sua atenção para o ar que entra e o ar que sai, vai visualizando uma fumacinha branca, um ar branco, né, cheio de partículas douradas na inspiração, uma fumacinha cinza na expiração que leva toda e qualquer negatividade. Só de fazer isso a gente já se centra. Se fizer isso por 3 minutinhos, o cérebro já começa a produzir ondas mais lentas, ondas mais relaxantes. Já vai mudando aí seu estado mental para um estado mais positivo. Sua pressão vai se regulando e você vai sentindo uma paz, um relaxamento. E vá dando esse comando mental. A cada respiração eu relaxo um pouquinho mais e deixo ir toda e qualquer tensão, toda e qualquer preocupação, angústia, negatividade, ansiedade. Deixo ir.
Esse é o meu momento de me conectar com o meu eu maior, e meu eu superior está muito além de todas essas preocupações, porque ele sabe que tudo é para o meu bem maior. Cada desafio é apenas um aprendizado que não deveria me desequilibrar, mas apenas me ensinar e me fortalecer. E eu continuo centrado, eu continuo me amando, eu continuo amando a minha vida, mesmo com cada desafio. Continuo escolhendo pensamentos mais positivos sobre mim mesmo e sobre o meu mundo. Eu continuo escolhendo me sentir grato pela minha vida, por tudo que eu já sou, por tudo que já faz parte da minha vida hoje. Mesmo que eu ainda vislumbre muitas coisas que eu ainda desejo, muitas melhorias em minha vida e em mim mesmo, mas eu já me sinto grato por tudo que eu sou, por tudo que minha vida já traz para mim no hoje, no aqui e agora. E deixa a gratidão inundar o seu coração. E você vai visualizando uma luz verde no seu coração, curando toda e qualquer mágoa, todo e qualquer ressentimento, ansiedade, qualquer emoção mal qualificada. Deixe essa luz verde derreter toda e qualquer negatividade, transformando em paz, em amor, em cura. O verde é a cor da cura, é a cor da regeneração e é a cor desse centro cardíaco. Outra cor também aqui desse centro cardíaco, muito utilizada para equilibrar, é o rosa. Então jogue aí agora uma cor rosa e vá deixando uma cor rosa que sai do seu coração envolver o seu ser por completo. Sai do seu coração e envolve o seu ser por completo. E você se sente banhado nessa luz cor-de-rosa que te envolve. Você se visualiza dentro de uma bolha cor-de-rosa agora, de amor. E você abençoa a si mesmo e a sua vida agora. Pede bênçãos para a grande inteligência universal. Por favor, Criador, limpe em mim toda e qualquer energia negativa, todo e qualquer mal que eu ou qualquer membro de minha família possa ter feito a você ou qualquer um em nosso planeta, em nossa humanidade. Me perdoe, por favor, eu sinto muito, eu te amo, eu sou grato, eu sou grata. E fale o seu nome, mentalize o seu nome. Kelly, abençoada, falou abençoada em seguida. Por favor, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, eu sou grata. Vamos jogar essas frases sagradas do Ho'oponopono com os sentimentos mais nobres, as emoções mais nobres do universo, o perdão, o amor e a gratidão. E mentalize, Kelly, abençoada, fala o seu nome, né? Fulaninho, abençoado. Por favor, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, eu sou grato. E só mais uma vez. Abençoado. Por favor, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, eu sou grato. Pronto, vai sentindo como sua vibração já vai mudando. E vamos fazer 4 ciclos completos, inspirando em 4 e soltando em 6, segurando em 2 e soltando em 6, tá? Inspira em 4, segura 2 e solta em 6. 4 ciclos completos apenas, vamos lá, cada um no seu ritmo, mas o mais lento possível. Inspira em 4, segura 2 e solta em 6. Mais um ciclo completo. Volte a respirar normalmente.
mas mantenha-se de olhos fechados, mantendo essa inspiração vindo da parte mais baixa do abdômen. Inspira, deixa o seu pulmão ser todo preenchido e expira lenta e profundamente. Fique aí apenas sentindo a presença no aqui e agora. Ficar em silêncio só um pouquinho. Traga sua atenção completa para o aqui e agora. Traga sua atenção apenas para o ar que entra e o ar que sai. Ouvindo a música, com atenção plena, praticando a presença de corpo e alma no aqui e agora, se sentindo bem enraizado nesse momento, se sentindo grato por esse momento. Nós aqui juntos, trocando essa energia de amor e de luz na nossa corrente, enviando uns aos outros amor, enviando uns aos outros paz, desejando que cada um aqui esteja sentindo sua vibração ser trocada por uma vibração bem mais leve, elevando a sua vibração através da força do nosso grupo, da nossa egrégora. E se sentindo muito bem, continua aí de olhos fechados. Enquanto eu vou colocar aqui um mantra. Continua aí de olhos fechados, pessoal. Só mais um minutinho, me perdi aqui na playlist. Só mais um minutinho. E vamos lá. Esse é um mantra que vai nos ajudar a fortalecer a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, tá? Om Tare Tutare Ture Soha. Peraí, deixa ele começar a falar que eu até esqueci o ritmo aqui. Para facilitar para vocês. É um mantra que produz modificações no nosso interior e em tudo à nossa volta. Lembrando que tudo à nossa volta é um reflexo, né, do nosso mundo interior. Então a gente precisa mudar dentro. E aí o nosso mundo fora vai acompanhar essa mudança. Então ele altera situações desagradáveis, ele modifica os ambientes pesados, quebrando as energias densas e melhorando a fluidez de energia, tá? Dos locais e das pessoas. Então mantenha-se de olhos fechados, trazendo a sua atenção apenas para o mantra. Já vou cantar junto dele quando ele começar, para vocês entenderem as palavras. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Tá? Tare Ture Soha. Tare Ture Soha. Om Tare Ture Soha. Tare Ture Soha.
Continue de olhos fechados, trazendo toda a sua atenção apenas para o mantra. Vamos ficar aí 2 minutinhos. Taretu Resoha, Taretu, Taretu Resoha, Taretu, Taretu Resoha, Om Taretu, Taretu Resoha, Om Taretu, Taretu Resoha. Om Taretu, Taretu Resoha. Om Taretu, Taretu Resoha. Deixa um sorrisinho aí no rosto. Om Taretu, Taretu Resoha. Om Taretu, Taretu Resoha. Om Taretu, Taretu Resoha. Observando os instrumentos, trazendo toda a sua atenção apenas para esse som. Vamos ficar aí mais alguns instantes. Taretu Resoha, Om Taretu, Taretu Resoha, Om Taretu, Taretu Resoha, Om Taretu, Taretu Resoha, Om Taretu, Taretu Resoha. Vamos nos transportar agora para um templo onde nós nos sentimos uns aos outros, como se nós pudéssemos nos ver numa sala, todos juntos meditando. Vamos visualizar isso, pessoas de todos os lugares do mundo, que eu sei que estão aqui, cada um de um lugar, mas estamos todos juntos agora, mentalizando essa corrente de luz que nos envolve. Visualize um círculo violeta que nos envolve a todos, todos nós num círculo, e uma luz em círculo violeta se formando, fechando a nossa egrégora, fechando o nosso campo, num campo de transmutação. E juntos nós vamos elevando a nossa energia e enviando essa energia para todo o planeta, toda a humanidade. Visualizem isso. Essa luz violeta que nos une, fechando um círculo à nossa volta, e nós no meio desse círculo, e enviando, ancorando essa energia aqui no nosso círculo e enviando. Somos um ponto de luz no planeta, um ponto de luz no universo, enviando, multiplicado, que seja multiplicado para toda a humanidade. Toda essa energia que nós estamos fabricando juntos aqui, produzindo juntos, essa energia de luz, de amor. Só mais um pouquinho. Visualize, sinta essa energia.
Fique aí de olhos fechados por mais alguns instantes. Enquanto eu vou falar aqui umas frases agora. Continue aí de olhos fechados. Amorosamente, eu me cerco de pessoas maravilhosas para equilibrar aquelas críticas e julgamentos que nós viemos internalizando desde a nossa infância. Então vá mentalizando: amorosamente, eu me cerco de pessoas maravilhosas. Todos estão fazendo o melhor que podem, inclusive eu. Todos estão fazendo o melhor que podem, inclusive eu. Trazendo esse sentimento de aceitação, de aprovação para nós mesmos e para as pessoas. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo. Junta os 3 dedinhos, tá? Dedo médio, dedo polegar e indicador, esqueci de falar. Para já deixar isso ser registrado, ser ancorado ainda mais fortemente na nossa mente subconsciente. Ao invés de ficar criticando, o seu corpo, mentalize: eu aprecio a maravilha de meu corpo e minha saúde. Eu aprecio a maravilha de meu corpo e minha saúde. Ao invés de ficar criticando as pessoas, amo a singularidade com que as pessoas se expressam. Amo a singularidade com que as pessoas se expressam, cada um se expressando no seu jeitinho. Liberto-me da necessidade de criticar os outros. Liberto-me da necessidade de criticar os outros. Torno-me mais habilidoso a cada dia que passa. Torno-me mais habilidoso a cada dia que passa. Eu limpo e arrumo tudo nos cômodos de minha mente, e isso se reflete nos que me cercam. Eu limpo e arrumo tudo nos cômodos de minha mente, e isso se reflete nos que me cercam. Liberto-me da necessidade de ser perturbado. Se você fica criticando, que seus vizinhos são isso, são aquilo, são barulhentos, são chatos, enfim. Liberto-me da necessidade de ser perturbado. Minhas opiniões são valorizadas. Minhas opiniões são valorizadas. Eu amorosamente apoio a cada um em suas escolhas. Eu amorosamente apoio cada um em suas escolhas, respeitando o livre-arbítrio das pessoas. E agora eu vou fechar com os pontos de poder da Louise Hay, que vai ser o que eu vou gravar para vocês, junto de outras afirmações de autoestima também, tá? Somos responsáveis pelas nossas próprias experiências. Cada pensamento que temos cria o nosso futuro. Somos responsáveis pelas nossas próprias experiências. Cada pensamento que temos cria o nosso futuro. Precisamos lembrar que todos estão constantemente lidando com padrões prejudiciais de ressentimento, crítica, culpa e baixa autoestima. Todos estão constantemente lidando com padrões prejudiciais de ressentimento, crítica, culpa, baixa autoestima. Então a gente precisa trazer uma compaixão, um entendimento. Mas tudo isso são apenas pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. Tudo isso, esses pensamentos envolvidos em ressentimentos, crítica, culpa, baixa autoestima, são apenas pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. Precisamos nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Precisamos nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Autoaprovação e autoaceitação no aqui e agora são as chaves para mudanças positivas. Autoaprovação e autoaceitação no aqui e agora são as chaves para mudanças positivas. O ponto do poder está sempre no momento presente. O ponto do poder está sempre no momento presente. Eu atuo da melhor forma possível em todas as situações.
Eu atuo da melhor forma possível em todas as situações. Eu escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Eu escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Eu sou capaz de cuidar bem de mim e reconheço e uso o meu próprio poder. Eu sou capaz de cuidar bem de mim, reconheço e uso o meu próprio poder. Não importa o que os outros digam ou façam, o que importa é como eu escolho reagir e o que eu escolho acreditar ao meu respeito. Não importa o que os outros digam ou façam, o que importa é como eu escolho reagir e o que eu escolho acreditar ao meu respeito. Eu sou amado e aceito e me aceito exatamente como eu sou aqui e agora. Eu sou amado, eu sou amada e me aceito exatamente como eu sou aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem do meu mundo. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. A minha autoestima é alta, porque eu respeito a pessoa que eu sou. A minha autoestima é alta, porque eu respeito a pessoa que eu sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Eu mereço tudo o que é bom. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Eu mereço tudo o que é bom. Enter. Junta os 3 dedinhos, estala e traz para o seu terceiro olho. Inspira bem profundo e deixa que todas essas afirmações e esses pontos de poder sejam registrados em sua mente subconsciente. E sempre que você precisar se relembrar deles ou sentir de novo a força dessa mentalização e da nossa egrégora aqui, essa nossa força do grupo juntos, bastará que junte os 3 dedinhos e você vai se reconectar. Os 3 dedinhos são a nossa âncora mental. Você vai se reconectar com esse poder, com essa consciência que nós mentalizamos agora. E vai estar dando enter nesse programa mental que você quer que rode na sua vida. E é isso, pessoal. Devagarzinho vem voltando, se sentindo muito bem, muito calmo, tranquilo, autoconfiante, se sentindo melhor agora. Observe como você estava antes dessa pausa e como você está agora. Como vocês estão? Agora a gente pode comentar um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Como foi para vocês? Refletir sobre tudo isso. Bem importante, né? Analisar de onde vêm as crenças limitantes, de onde vem esse nosso lado mais crítico conosco mesmos e com as pessoas, né? Olha o Luiz Armando falando, na meditação meus batimentos cardíacos chegaram a 48. Para mim é sensacional. Eu sei que se deve também a eu ser um atleta de alto rendimento, mas é muito bom. Uau, parabéns, Luiz Armando, que maravilha, mas é isso mesmo, realmente, só aquele primeiro momentinho da respiração já tem esse poder, né, de regularizar a nossa pressão, os nossos batimentos cardíacos, tudo vai se acalmando, né, a gente vai se centrando, vai se reequilibrando, é muito importante, mesmo quem não pode fazer a meditação completa, faça pelo menos essas respirações, um pouquinho de afirmações positivas diariamente, tá? Jean tá falando, que maravilha de momento, gratidão por estar aqui. Eu que agradeço você poder ter entrado ao vivo, que eu adoro essa troca de energia aqui com vocês. Tássia querida, que bom que você conseguiu ficar até o fim, lindinha. Tá ali agradecendo também. Que bom, meus amores. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Vou deixar para vocês, gente, a sugestão de um filme maravilhoso, 2 filmes, tá? Espiritualistas que eu vi. Na verdade, baseados na filosofia espírita mesmo, no kardecismo, tá?
que estão disponíveis no YouTube, gente, gratuitamente. Eu super recomendo. Olha, me recarregou, nossa, me trouxe uma energia muito boa, me emocionou, até chorei de emoção em alguns momentos, assim, me sensibilizei, sabe? Mensagens muito lindas. Um deles se chama Nada é por Acaso, tá? Tem um filme completo lá, inspirado na obra da Zíbia Gasparetto, maravilhosa. E o outro é Divaldo, Mensageiro da Paz, que é lindo, sobre o médium Divaldo Franco, né, que escreveu, psicografou mais de não sei quantos livros, enfim, palestrante mundial, pessoa linda, maravilhosa, inspiradora. Gente, vale muito a pena, porque através desses filmes, seja o romance, né, Nada é por Acaso, que é uma historinha e tal, e que traz muitos ensinamentos que faz a gente refletir de por que algumas coisas acontecem, por que nós temos que passar por algumas situações e a nossa ligação com as pessoas, os karmas, né, as ligações, e como é interessante refletir sobre outras vidas e nossos vínculos com as pessoas hoje, que vêm de outras vidas, e por que a gente está em certas situações com elas. Então é bem interessante o Nada é por Acaso. E também a história do Divaldo Franco, que conta muito do espiritismo, dessa relação mesmo que nós temos, né, com as energias à nossa volta, como é que a gente faz a sintonia com os espíritos à nossa volta, como a gente está vibrando de acordo com, né, com que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, enfim, bem interessante. Luiz Armando está falando que viu, os dois são maravilhosos, não é? É muito lindo mesmo, os dois são lindos, é muito legal. São filmes diferentes, mas eu recomendo os dois, tá? Vejam aí em algum momento, Nada é por Acaso e Divaldo, Mensageiro da Paz. Ó, o Jean tá falando que tá muito feliz e quanta energia boa, que está se sentindo melhor, que bom. A Andy tá falando, eu tava com muita ansiedade, me sinto melhor, que bom, minha lindinha. Karina tá falando que foi muito especial hoje. Luiz Armando tá falando mais o perdão, né, que ainda tem que trabalhar muito. Vai ter um capítulo, tá, sobre o perdão, é que eu tô indo aqui na ordem. Não tô indo na ordem, aliás, tá o livro, na ordem que eu tô achando aqui interessante para ir trabalhando com vocês, tá? Mas vai ter um só sobre perdão. Karina tá falando lindo como sempre. O Jean falou que já viu do Divaldo, não é? Mas, gente, eu vou falar que vale a pena até ver de novo, sabe? Ver de novo, num outro momento. E eu vou trazer umas frases aqui para fechar que eu tirei do filme do Divaldo, tá? Mensageiro da Paz. Tem um momento lá que ela fala, né? A mentora dele. Ele tá angustiado lá, pensando numa situação, num problema, e ela fala, no plano espiritual, a solução já existe. Mas você é que tem que encontrá-la. Senão, qual o seu mérito? Incrível, né? Num outro momento lá que ele tinha que fazer coisas e ele perdeu o emprego, papapá, e ele, né, como é que ele ia fazer as coisas que ele queria? Ela falou, não, é uma questão de fé, não de dinheiro. Dê mais atenção às suas intuições. Intuição é o pensamento que vem do coração. Da mesma forma que nós precisamos da espiritualidade, a espiritualidade também conta conosco. Ou seja, as coisas que a gente tem que fazer, ele lá que, né, tinha o espiritismo para estudar e para passar para frente, ser mensageiro e tudo mais, ele ia ter um meio, aquilo ia chegar até ele, só que ele tinha que seguir a intuição, que é o pensamento que vem do coração. E lembrar que a espiritualidade também precisa da gente para seguir os nossos propósitos. A gente também tem que seguir o nosso propósito, a gente fica angustiado e pedindo ajuda, né, para a espiritualidade, mas a espiritualidade também quer que a gente se conecte com o nosso propósito, com o que a gente veio fazer, com os nossos talentos, nossas paixões. Então ela vai fazer aquilo acontecer e a solução já existe, né? Nós é que precisamos achá-la. Senão também a gente não vai ter aquele sentimento de ter vencido, de ter conquistado, de ter se superado. Então, ficar tranquilo, como a física quântica mesmo diz, né? Em outra dimensão de espaço-tempo, aquela solução já existe, aquilo já está lá acontecendo. Só que ainda não se materializou nessa dimensão. Mas ela já existe, essa solução, ela já está ali. Achei muito interessante, que é uma outra maneira de pensar sobre isso. Independente, tá, da religião de cada um, gente. É só uma filosofia que eu estou trazendo, no caso aqui do kardecismo, mas assim, independente, isso aqui serve para todos nós, né? Aí ela fala num outro momento, a vida é um grande exercício de desapego e nada acontece sem a vontade de Deus. A aprovação, né, que são os desafios, a prova, quando a gente está passando por uma prova, né, que é chamada aprovação no kardecismo, que quando é encarada com resignação, com aceitação, sem revolta, com uma compreensão maior, ela se transforma em evolução. Então aquilo que é uma aprovação, quando você aceita, né, ela se transforma numa evolução. Você entende que ela veio ensinar. E aí a felicidade não é
só aqueles momentos em que você está na ausência da dor, e sim quando você tem a real compreensão da finalidade da dor na sua vida. Olha isso, gente. Vou ler de novo. A provação, se encarada com resignação e sem revolta, se transforma em evolução. A felicidade não é a ausência da dor, é a real compreensão da sua finalidade em nossas vidas. Incrível, né? E tem uma outra aqui para fechar, que foi, nossa, lindo, quando ele consegue perdoar lá um inimigo kármico dele. E ela fala, o perdão verdadeiro pode demorar muitos anos. Então, assim, a gente precisa compreender que, às vezes, esse perdão realmente... Você tem que intencionar, você desejar ter esse perdão. Vai ser um capítulo ainda que a gente vai falar do perdão, né? Vou tratar isso aqui também, aos olhos da Louise Hay. Mas, assim, compreender que o verdadeiro mesmo, aquele do coração, pode demorar muitos anos, porque, inclusive, às vezes você vem de séculos com aquela pendência com aquelas pessoas, né? Ou aquela situação. Mas o processo evolutivo, olha que incrível, nos vincula uns aos outros de uma maneira tão perfeita que acaba só nos restando uma alternativa para curar as nossas feridas: amar. Olha isso, gente. Demais, né? Porque ela fala, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós vamos acabar chegando nesse ponto onde a gente se conecta com uma bondade, com uma pureza dentro de nós. Né? São várias camadas aqui do ego, do humano que está lá focado no externo, né? na personalidade influenciada ali pelo ambiente, pelas coisas que ouviu, pela sociedade, pelo que a sociedade valoriza. Mas se você vai, né, deixando tudo isso ali, vai cortando, vai mergulhando, quando você acessa o seu eu superior, a sua alma, você se conecta com essa bondade, com essa pureza, com essa fonte de esperança, de otimismo, que é exatamente o que ela diz ali, né? Porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, é fácil fazer esse caminho. É fácil não, né? É um processo, mas, assim, é possível fazer esse caminho de volta a quem nós realmente somos, de volta à nossa verdadeira essência, tá? Incrível, né, gente? Maravilhoso. Olha, super recomendo. Vejam esses filminhos, tá bom? E depois me contem quem tiver visto. Deixa eu ver lá quem tá falando. Jean tá falando, sensacional, estou lembrando muito do filme. Pois é, a Lara tá falando, oi Kelly, se você quiser assistir a peça do Chico Xavier, Copacabana, sim, tô sabendo, incrível, né? Até dia 12 de fevereiro, do Renato Prieto, tô planejando ir também. Obrigada pela lembrança. Aliás, fica outra dica também, né? É uma peça do Chico Xavier esqueci o nome da sala, gente, como é que é? Agora eu tô sem o nome aqui, tá lá na minha geladeira, botei ali no imã para lembrar. Baden Powell, uma coisa assim, em Copacabana, Chico Xavier, até 12 de fevereiro, uma peça sobre a história dele. Luiz Armando tá falando que é muito forte, que é perfeito. Karina falou uau, quando eu li lá as frases, né? Márcia tá falando, coloca os filmes no Facebook. Então, vou deixar os nominhos aqui depois nos comentários aqui embaixo, tá? Para relembrar vocês. Vou deixar também o mantra direitinho, que é o mantra da autoestima, da autoconfiança, tá? Olha lá o Luiz Armando falando, a espiritualidade tem que crescer também. Sim, estamos todos evoluindo, né? Só que nós temos os mentores, que isso mostra no filme, que são seres mais evoluídos que vêm com esse propósito de nos ajudar a não esquecermos quem nós somos e o que nós viemos fazer. Aí ela fala, é muito interessante de certas coisas que estão programadas. Aí o Divaldo, por exemplo, queria ter filhos, formar família. Ela falou, isso não está na sua programação. Não é bem isso que você veio fazer, né? Mas depois ele acabou tendo um orfanato. E, gente, foi lindo. Adotou não sei quantas crianças, acho que mais de 50 crianças, parece. Enfim, é lindo, lindo, lindo o filme. Ela falou, né, ela vem nos lembrar que existe uma programação que nós fazemos antes de encarnar e tal. Nossa, demais, gente. A Karina tá falando, quando falou o mantra de hoje a primeira vez, pensei que fosse um trava-língua, mas depois peguei o jeito. Não, você viu que até eu fiquei assim, como é que é mesmo? Tava relembrando aqui, porque eu tinha selecionado para fazer, mas nem tava lembrando, gente. Mas é um mantra da autoestima, tá? Depois ele flui. Tá? Vou deixar aqui as letras. Jean tá falando que tá amando muito tudo que eu trouxe. Que bom, gente. Então é isso, já falei pra caramba, chega, né? Já passamos aqui de 1 hora. Então por hoje terminamos aqui. Pessoal, queria agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Vamos fortalecendo aqui a nossa comunidade. Envia aí o aviãozinho para quem você acha que pode curtir. Deixe, por favor, isso me ajuda muito, um emojizinho ou um comentário, curta, tá bom? Pra gente voltar aqui a fortalecer a nossa comunidade do Quinta Zen.
E lembre-se que terça-feira nós temos mais uma live da nossa mentoria A Travessia, eu com Vitor Diamantino e a Patrícia Pio, que está demais também. São assuntos de autoconhecimento e assuntos que nos impulsionam a fazer mudanças positivas em nossas vidas. E fiquem de olho aqui, porque eu vou gravar mais uma afirmação positiva, devo postar amanhã ou sábado para vocês, tá bom? Mais um grupo, uma seleção aí de afirmações positivas da nossa querida Louise Hay. Beijo, obrigada, pessoal ali agradecendo, também mando amor para vocês, obrigada por todo esse amor, todo esse carinho, beijo, beijo, até a próxima, tchau pessoal.